Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Eliane por participar aqui do nosso seminário, tá? Na nossa disciplina de seminários de fronteiras de bioquímica e biologia molecular. A professora Eliane é professora aqui já há um bom tempinho do nosso departamento, né? Departamento não, né? Do setor. E e ela trabalha, ela dá disciplinas e trabalha na área de genética, né? E é professora do Departamento de Biociências, né, Eliane? Né? Em- Exatamente. então, professora Eliane Vendrúsculo, hoje o seminário dela vai ser sobre regulação gênica. Então, Eliane, a hora que você quiser começar, pode começar. Tá bom. Então, primeiramente, queria agradecer, né, a Uhum. oportunidade de poder contribuir com a disciplina. Já fui coordenadora dessa disciplina há um tempo atrás, né? E escolhi o tema para falar sobre regulação gênica, né? Eu peço aí desculpa se vocês já viram esse assunto na disciplina de biologia molecular, né? Porque eu achei que era disciplina de biologia molecular. Então, qualquer coisa também eu estou à disposição, se quiserem interromper, perguntar, fique à vontade, né? Eu escolhi esse tema, a regulação gênica, né? Para, assim, na verdade, não vou esgotar o assunto todo hoje aqui, né? É uma parte aí da minha disciplina de genética básica que eu levo, às vezes, 2 semanas aí, com 4 horas aula para dar todo o assunto. Mas a ideia é, talvez, colocar algumas minhoquinhas aí na cabeça de vocês, né? E tentar explicar um pouco mais sobre a regulação gênica e por que que hoje em dia a regulação gênica tem sido, assim, vamos assim dizer, um assunto muito interessante. Haja visto que as tecnologias de metatranscriptoma, metaboloma, elas estão, assim, vindo, baixando bastante o custo e permitindo que a gente possa ter acesso a esses dados, perfeito? Bom, então, lembrando lá do DNA, né, a gente sabe que o DNA, ele replica, ele transcreve e ele traduz, né? Traduz em diferentes aminoácidos e esses aminoácidos juntos vão formar as proteínas e as proteínas são modificadas, formando basicamente todos os metabólitos que uma célula precisa para sobreviver, né? Ou para viver, fazer seu metabolismo. Bom, então, eu queria pensar com vocês, assim, se nós formos fazer um teste de paternidade, né? Não sei se alguém quer responder aí, né? Mas se você pensa assim, um teste de paternidade, eu posso coletar qualquer material genético, qualquer material genético, eu posso coletar fio de cabelo, posso coletar unha, posso coletar sangue, posso coletar saliva, né? Qualquer coisa para fazer o teste de paternidade, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês vão responder que sim, né? Que é É, possível. É sim. possível coletar todo o material. Por quê? Porque todas as nossas células, elas contêm o nosso material genético. Todas as nossas células, cabelo, saliva, todas elas têm a mesma informação genética. Então, é por isso que a gente coleta esse material. No entanto, se eu pensar assim, vamos imaginar que eu estou com uma doença no meu pâncreas, né? Será que eu posso coletar material genético, por exemplo, unha, cabelo, saliva, né? Claro que não, é óbvio que não. Por quê? Porque existe uma questão de diferenciação da expressão gênica, né? Então, por que que, por exemplo, eu estou dando exemplo aqui da minha figurinha, por que que, por exemplo, no nariz nós temos olfato e não temos visão, né? Bem grosseiramente falando. Por que que nas células da estrutura dos nossos olhos, né, elas têm essa estrutura justamente pela expressão gênica, porque nós temos o mesmo DNA, tanto nas células do olfato quanto nas células do olho, né? Em todas as suas camadas. Porém,
existe uma diferença, porque genes do olfato no nariz estão ligados e genes da visão no nosso olfato estão desligados, né? Então, o nosso corpo, ele faz uma regulação gênica por função, né? E é isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Só aqui, antes da gente, vou esgotar esse slide, né? Nós temos aqui uma estona, né? O nosso DNA em vermelho aqui, e eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui no que a gente chama dos resíduos, né? Das estonas aqui. Eu não sei quantos de vocês já sabem a estrutura do DNA, mas o nosso DNA ele é formado por estonas, que são proteínas, e o nosso DNA que se enrola nessas estonas, né? E elas se organizam de tal forma a colocar toda aquela informação genética de modo organizado e condensado, né? Que é a estrutura, na verdade, essa estrutura aqui do cromossomo, eu só vejo quando a célula está replicada e ela está pronta para se dividir. Senão, nós não vamos ver essa estrutura na nossa célula de modo normal, né? Numa célula comum. Porém, esse abrir e fechar aqui que vocês estão vendo, essa estrutura mais condensada, essa estrutura mais aberta, é que faz com que genes de um determinado órgão eles estejam mais disponíveis para expressão, enquanto que os que estão nesse formato estão menos disponíveis e, portanto, não vão ser expressos. Então, eu poderia, assim, dizer de modo muito básico e simplificado que os nossos órgãos, né, o fígado, o pulmão, vamos assim dizer, vou dar um exemplo aqui no nosso corpo, que acho que é mais fácil da gente entender. Na verdade, qual é a diferença? Em termos de composição genética, nenhuma. Todos nós, todas as nossas células têm a mesma informação. No entanto, as células do pulmão, né? Quando eu estou pensando na célula pulmonar, né? Existem genes que em certas regiões estão abertos, por isso eles expressam, e outras regiões estão fechados, porque não é para expressar, né? E isso faz a diferenciação, ou para a formação dos nossos órgãos e também para a função desses órgãos, certo? Então, o nosso DNA, ele abre e fecha, e ele tem uma diferenciação, tanto de espaço quanto de tempo para se expressar, tá? Bom, então, é óbvio que a regulação da expressão gênica, ela nos permite nos adaptar ao ambiente, é óbvio, né, isso, e essa diferenciação celular ocorre em organismos multicelulares, onde nós temos vários órgãos, seria assim, e cada um desses órgãos com diferentes células, né? E existe uma hipótese para tentar explicar como que uma única célula pode dar origem a diferentes tipos celulares, ou distintos tipos celulares, né? A hipótese número 1 que a gente lança é que durante a diferenciação dessa célula, quando a gente ainda está lá na fase embrionária, né? Apenas os genes que codificam as proteínas que serão expressas naquele tipo celular serão mantidos. Então, a estrutura da célula, do DNA, ele vai ficar mais aberto. E numa hipótese, uma segunda hipótese, diz que todos os genes são mantidos, mas somente as proteínas específicas ao tipo celular são expressos. É aquilo que eu falei, né? Que a célula sabe qual gene ela precisa desbloquear e qual ela precisa bloquear. Seriam essas duas hipóteses. E pelo que eu tenho lido, gente, há autores, né, que realmente dão bastante vazão, ou justificam bastante tanto a hipótese 1 como a hipótese 2. Eu diria que no nosso organismo, as duas hipóteses são possíveis, tá? Depende aqui do modelo. É óbvio que eu vou mostrar os modelos mais, vamos assim dizer, mais comuns, né? E existem exceções. Bom, uma outra coisa também, que aquilo que eu falei, que a expressão de genes ou de proteínas, ela é controlada em dois níveis, né? Um nível temporal, que diz que quando um determinado gene ou proteína só expressa um determinado tempo, né? Nós temos, se você olhar
a produção de hemoglobinas, nós vamos ver que existiram genes que já foram desligados na fase que nós éramos embrião. Depois, e esses genes já estão desligados. E agora atuam outros conjuntos para a formação da hemoglobina. Então, há um tempo de expressão para esses genes, certo? Eu vou dar um outro exemplo, né? O hormônio de crescimento. Muitos de vocês já não vão precisar do hormônio de crescimento, porque se ele continuar funcionando, você vai ter um problema chamado gigantismo, né? Então, é plausível que ele já foi desligado em você, né? E tem a questão também da expressão espacial, né? Que é a expressão que eu falei lá da formação dos órgãos, quando existe um conjunto de genes que vão produzir proteínas que depende de um tipo celular. Então, células do sistema cardíaco, né, são diferentes das células do sistema nervoso ou células pulmonares e assim por diante, por causa da função, tá? Então, essa é basicamente uma divisão entre genes, né, e a sua expressão, ok? Bom, continuando aqui. Então, eu quero falar, assim, recordar com vocês bem rapidamente, né? Vamos começar aqui com os procariotos. Alguns dos sistemas de regulação que nós já conhecemos, né? E o primeiro sistema lá dos procariotos é os operons, né? E, na verdade, os operons, nós temos uns 4 ou 5 operons bem descritos na literatura, né? Eu quero começar esse com o da glicose, da CAP-AMP, né? Que, na verdade, é como a célula procariota, ela percebe a ausência da glicose ou a presença da glicose. Por quê? Porque a célula, se a gente olhar, né, o conjunto genético de uma célula humana e uma célula de uma Escherichia coli, nós vamos ficar envergonhados, porque a Escherichia coli, ela é muito mais ágil, ela tem só aquilo que precisa, ela tem tudo que ela tem, ela tem alguma necessidade ou ela informa alguma coisa. Diferente do DNA humano, né? Tem muita coisa que a gente nem sabe para que está lá. Bom, mas enfim. Então, ela também, por conta do ciclo de vida rápido e do metabolismo que ela precisa empreender para se adaptar, ela não pode gastar tempo ligando genes, porque toda vez que eu vou ligar um gene, vocês devem se lembrar lá das aulas de replicação, principalmente transcrição e tradução, tanto a transcrição quanto a tradução são mecanismos que gastam energia. Então, não vou ligar genes à toa. E também eu preciso ligar quando eu tenho necessidade, né? Então, como é que ela percebe a presença ou a ausência, né? Existe umas proteínas chamadas a CAP, né, que é a proteína ativadora catabólica, e ela percebe a falta de glicose justamente pela presença da adenina monofosfato. Por quê? Porque é normal que essa adenina monofosfato ela seja reciclada em ADP, a adenina difosfato, e mais ainda, ATP, né, que é a adenosina trifosfato, que é, vamos assim dizer, é o banco de energia da célula. A ATP, ela é usada tanto para gasto energético, né? Mas ela também é usada para a formação do DNA, lá na replicação, tanto na replicação, perdão, principalmente na replicação, porque ela é componente do DNA. Bom, e aí, o que acontece, né? Vocês devem lembrar também que todo gene, qualquer gene, ele precisa de ter uma região chamada de promotora. Essa região promotora é o que contém uma sequência chamada Tata Box, TTGACA Box, né? Que vocês já devem ter visto, né? Então, normalmente, né, esse complexo aqui, quando eu tenho baixa concentração de ATP, a CAP se liga à AMP e as duas juntas, eles se ligam aqui na região da promotora, né? E quando isso acontece,
né? Me perdoe, que eu acho que eu me perdi aqui. Ah, sim, ok. Então, quando esse conjunto ele se liga aqui, ele permite com que a RNA polimerase se ligue aqui na região do TATA e a transcrição ocorre e a tradução também ocorre. Muito bem, quando tem glicose, né, não vai ter AMP. E não tendo a MP, a CAP, por si só, ela não se liga aqui na região da região promotora, e não se ligando, ela não vai fazer a expressão dos genes estruturais. Então, esses genes estruturais que nós vamos ver no próximo slide, na verdade, eles estão ligados à quebra de lactose. Lactose é um açúcar substituto da glicose, né? Só que tem o detalhe, a lactose é uma molécula grande de açúcar, então ela precisa ser quebrada em moléculas menores e glicose. A glicose é a fonte mais comum, mais fácil para a célula bacteriana. Então, se tem, para que ela vai ligar o gene, né? Então, ela deixa desligado. Então, a CAP e a MP é que fazem, vamos assim dizer, a indução desse promotor que eu vou mostrar agora aqui. Está aqui o promotor, né? O que é eu não sei se eu respondi a pergunta, o que é um operon, né? É uma região promotora, um promotor que liga vários genes, e que esses genes geralmente estão relacionados com o metabolismo de quebra pode ser da lactose, ou a formação de um aminoácido, como é o triptofano, tá? Então, seria isso o operon. E aqui eu vou mostrar melhor aquele operon da lactose, porque, na verdade, o operon da lactose, ele é induzido pela CAP-AMP, né? E aqui, o operon da lactose, ele funciona da seguinte forma, né? Aqui tem os genes estruturais, o gene que a gente chama 1, 2 e 3. O 1 vai formar a beta-galactosidase, a 2 é uma permease que traz essa lactose para alolactose para perto, e a 3 é uma transetilase, né? Então, normalmente, eu tenho aqui a minha região promotora, o promotor acha o Tata Box e ele deve passar por aqui e vai fazer a transcrição desses três genes. Esses três genes aqui, ó, como nós estamos vendo aqui, vão fazer o RNA mensageiro aparecer, esse RNA mensageiro vai ser modificado e ele vai gerar uma enzima, uma enzima que, na verdade, ela é uma permease, ela traz para perto do centro enzimático, a alolactose. Muito bem, deveria acontecer isso. Então, vamos ver duas situações. Então, vejam bem, eu tenho glicose no meio, né? Eu tenho glicose, então, e também não tenho lactose, tá? Que é a fonte da glicose, né? Então, como é que funciona esse operon? Então, aqui vocês já viram, esse aqui é o operon da lactose, beleza? Só que quem é que regula ele? Quem regula esse operon é um outro gene. Aqui na frente deve ter um promotor que não está sendo mostrado aqui na figura, e aqui tem o que a gente chama um gene regulador. Esse gene regulador, quando a RNA polimerase passar por aqui e achar esse Tata Box, ele vai ser transcrito, vai gerar um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai gerar uma proteína. Essa proteína, ela tem o formato exato para encaixar bem nessa região aqui, que se você lembrar, é aquela região que fica entre o promotor, né, e o ponto +1 de transcrição, tá? Então, se essa proteína, ela se encaixa aqui, como vocês estão vendo aqui na figura, né? Vejam bem, eu não tenho lactose e também tenho glicose no meio, então o meio está satisfeito. Então, eu vou desligar o gene. Então, essa proteína ela vai fazer um impedimento físico para que a RNA polimerase, mesmo achando o Tata Box, ela passe, ela não consiga avançar aqui, passar por essa região e fazer a transcrição. O que eu chamo que eu desligo o gene. Então, o gene está desligado. Então, quando eu tenho ausência de lactose, tenho glicose. Porém,
Se eu não tiver glicose e tiver lactose, a célula pensa, puxa vida, eu vou ter que gerar energia, gerar molécula de açúcar, porque é a minha fonte de energia, né? Quando que eu vou fazer? Não tenho glicose. Então, vamos achar o próximo, um substituto para a glicose. A gente faz isso em casa também, né? Quando a gente não tem açúcar, para fazer um bolo, a gente pega outras coisas, né? Então, o que que acontece, né? A própria alolactose, que é uma forma precursora da lactose, a alolactose, ela encaixa aqui naquela proteína repressora, tá? Ela encaixa, ela tem um formato, vamos assim dizer, macho-fêmea aqui, ela encaixa, e por encaixar aqui, essa proteína repressora, ela não consegue encaixar aqui na região que a gente chama de operador, que é a região entre o promotor e o primeiro nucleotídeo a ser transcrito, e o que que acontece? Não encaixando, a RNA polimerase acha o promotor, vai passar por aqui e vai transcrever os genes 1, 2 e 3, ok? E aí, eu não sei se eu tenho uma figura, mas o que que acontece aqui, né? A galactose, junto com a permease, né, transformam, elas quebram a molécula de lactose em uma de glicose e outra de galactose. Então, eu consegui gerar aqui a molécula mais simples, a molécula de açúcar mais simples que eu preciso, ok? Então, esse é o que nós chamamos de operon, e é o primeiro sistema de regulação gênica já descrito, ele não é nada novo, ele é bem antigo, mas é o primeiro sistema vamos dizer assim, de regulação gênica, porque sempre nós temos curiosidade de saber como é que a gente liga e desliga gene, né? Por quê? Porque se a gente souber como os genes, por exemplo, os genes que numa planta que a gente consiga desligar ou ligar genes, a gente pode conseguir vários metabólitos ou consegue fazer uma aplicação em termos de tempo, né, espaço. Eu fico imaginando o número de aplicações que nós teríamos. Bom, aqui é uma outra figura, né? E aqui também tem um outro operon, que é o operon do triptofano. Só que eu escolhi o triptofano para falar. Existem vários tipos de operons, tá? Mas eu escolhi o triptofano porque ele é exatamente o contrário ao operon da lactose, tá? Ele é o seguinte: o triptofano é um aminoácido essencial, né? Ele está lá na né? Porém, ele normalmente o triptofano, ele é baixo numa célula, ele é tão baixo que a célula bacteriana ela tem que produzir, né? E ele também tem, olha, a região promotora, e aqui a gente pode ver uma pequena diferença, porque aqui existem, na verdade, 5 genes estruturais. Enquanto lá no LAC-Z eu só tenho 3, aqui eu vou ter 5 genes, o TRPE, D, C, B e A, que está bem aqui, né? Então, normalmente, aquela proteína repressora, né, ela não consegue encaixar aqui no operador, perfeito? Ela não consegue encaixar. Por isso que, se uma célula bacteriana estiver na presença, estiver no meio qualquer, ele vai produzir triptofano, tá? Então, para que acontece na produção de triptofano? Eu preciso ver esses 5 genes estruturais. Esses 5 genes estruturais vão gerar 5 diferentes enzimas, que a partir do ácido corísmico ou corismato, eles vão fazer diferentes transformações até gerar o triptofano. Por ele ser baixo, o operon tem que estar sempre ligado para estar sempre produzindo o triptofano e esse poder ser usado na célula. No entanto, quando a célula bacteriana ela é colocada para crescer no meio, por exemplo, contendo alto triptofano, para que eu vou ligar esse operon se eu já tenho triptofano no meio, né? Então, olha o que acontece, né? O triptofano, ele encaixa naquela proteína repressora, ele tem um macho e fêmea, ele tem uma conformação de tal maneira que ele consegue encaixar,
E encaixando aqui, essa proteína repressora mais o triptofano, eles encaixam no operador, ou naquela região entre o promotor, aqui em amarelo, e o primeiro gene a ser transcrito, né? E por ele fazer isso, ele vai fazer aquele impedimento físico, a RNA polimerase, mesmo achando o Tata Box, não vai conseguir passar e não vai transcrever. Então, eu vou desligar o meu operon. Então, a gente tem mecanismo de regulação positivo e negativo, né? Eu falo sempre que a presença da lactose, ela liga, a ausência, ela desliga. Já o triptofano é o contrário, a presença do triptofano desliga e a ausência liga. Então, são operons, vamos assim dizer, que trabalham de modo diferente, mas com o mesmo princípio, ok? Não sei se o pessoal tem alguma dúvida, pode ir perguntando. Muito bem. Esse aqui, eu peço até desculpas aqui, mas essa é uma figura muito antiga, né? Que está nos livros bem mais antigos, mas eu achei interessante porque como é que a célula, né? Vocês podem imaginar uma célula bacteriana que vai ser colocada em diferentes meios de cultura, ela tem que rapidamente se alinhar ou tem que responder ao meio, né? Diferente de nós. Nós temos perninha e se tiver frio a gente se esconde. Se vier uma chuva forte a gente também se esconde. Mas planta e a bactéria, até de certo modo, ela não consegue fazer isso. Então, como que ela vai responder rapidamente a, por exemplo, um meio extremamente salino, um meio extremamente deficitário, ou calor, ou alguma coisa, ou, por exemplo, excesso ou falta de nitrogênio, né? Então, é muito bem dito, tá? Aqui vocês estão vendo aqui a estrutura de uma RNA polimerase bacteriana, né? E ela é diferente da RNA polimerase eucariótica, né? Ela tem aqui o fator sigma, né? E esse fator sigma, dependendo do fator que exista nessa RNA polimerase, ela vai ter uma, vamos assim dizer, uma afinidade maior com alguns genes. Por exemplo, o fator sigma 54, como está sendo mostrado aqui, ele é mais relacionado, é uma RNA polimerase que vai ter mais facilidade de achar genes que tratam do metabolismo de nitrogênio, tá? Se for uma 32, ela vai ser genes relacionados à questão de choque térmico. Então, a RNA polimerase, ela é diferente para cada momento dos procariotos, tá? Então, é uma maneira que a célula bacteriana tem de achar rapidamente o gene e rapidamente ele poder ser transcrito e traduzido, gerando uma proteína. Lembre que é referente a uma adaptação física a um meio extremo, né? Ou a alguma característica do meio, para que ela possa sobreviver àquela condição. Bom, continuando, né? Agora a gente vai ver um pouco sobre regulação gênica de eucariotos, né? É óbvio que os nossos genes não estão, nós não temos operons, nós temos multifamílias de genes, né? Mas não temos operons, então a expressão é individual, então para cada gene geralmente tem um único promotor. Nós também vamos ver como que a estrutura da cromatina afeta a expressão gênica, né? Lembrando que o que a cromatina é formada? Ela é formada de DNA e histonas, proteínas, né? Nós também temos o que a gente chama de genes ou proteínas que fazem a repressão e a ativação para que haja maior expressão ou menor expressão, e todos esses mecanismos juntos fazem com que a diversidade de mecanismos eles aumentem. A gente vai ver lá no final, vou mostrar um slide lá do final para entender isso. E todos esses mecanismos, eles estão relacionados, de certa forma, com a regulação gênica na célula eucariota. Bom, primeiramente, quero começar falando sobre a anatomia do nosso cromossomo, né? Se nós pegarmos aqui uma microfotografia, como é o exemplo aqui, não sei se vocês conseguem ver regiões mais claras, mais escuras, né?
Então, essas regiões, elas já, vamos assim dizer, fazem uma primeira. A gente já pode dizer que é nas regiões mais claras, que são essas daqui, estão a região que a gente chama de eucromatina, né? Ó, região mais clara. E as regiões mais densamente perdão, falei um erro aqui de português. Essas regiões mais escuras aqui são mais densas, né? Que a gente chama de heterocromatina. Aqui, ó, heterocromatina, né? E aí o cromossomo, você sabe que tem os centrômeros, os telômeros, ó, os telômeros também são compostos por heterocromatina. E o que é essa região mais clara e mais escura? É justamente essa figura aqui, ó. O que seria a região mais clara? Seria uma região mais frouxa. Por isso que quando você faz a microfotografia, ela passa mais luz, né? E as regiões mais densas, mais escuras, são mais densas, ou mais densamente agrupadas, que é uma região de maior dificuldade para que a RNA polimerase se instale. Vocês sabem que a RNA polimerase, nós não desenrolamos todo o nosso DNA, nós fazemos a transcrição de pequenas regiões. Então, regiões mais densas, mais agrupadas, mais condensadas, são mais difíceis de a gente fazer transcrição, e regiões mais frouxas são mais fáceis. Por isso que a gente fala que a região de eucromatina é uma região altamente expressa, ativa, e a região de heterocromatina é uma região mais densamente condensada, e por isso ela é silenciosa ou está latente, ela não funciona mais, né? Aquilo que eu falei, o seu gene do hormônio de crescimento provavelmente agora faz parte da heterocromatina, uma vez que ele estava sendo expresso até uns anos atrás, aí para o pessoal que tem menos de 20 anos, né? Muito bem, então, isso aqui, anatomicamente, a gente já consegue ver regiões altamente expressas e regiões pouco expressas. Aqui é só uma figura, outra microfotografia aqui, altamente condensada, e aqui muito aberta, né? Que a gente pode ver aqui as diferenças entre essas duas funções. Aí a minha pergunta é que eu sempre faço: será que quem é heterocromatina pode se tornar eucromatina e vice-versa, né? A gente vai ver que sim, tá? Tanto que existem, na verdade, eu não coloquei aqui, mas existem 3 tipos de, na verdade, classificação de cromatinas, né? A eucromatina, que é muito ativa, a heterocromatina muito condensada, essa sempre vai ficar, tanto que vocês viram lá regiões do gene que geralmente são muito densamente, essas nunca mudam, né? Por quê? Lá estão os genes que algum dia já foram expressos, mas que hoje não são mais, tá? Mas também existe a heterocromatina facultativa, que ora está sendo expresso, ora não está sendo expresso, tá certo? Então, existem momentos no nosso metabolismo que alguns genes precisam ser expressos, outros não, né? Então, a gente vai ver isso com mais detalhe. Deixa eu ver o que que... Ah, tá, eu vou falar dos enhancers, deixa eu ver... Tá, então eu vou falar dos enhancers e depois eu vou voltar ali naquele assunto. Então, só aproveitando aqui o slide, gente, o que que é um enhancer, né? Ativador ou enhancer? Enhancer é do inglês, ativador é o sinônimo dele, né? Na verdade, são sequências gênicas que vão expressar proteínas, então é uma sequência gênica em verde aqui que vai expressar uma determinada proteína. E essa proteína aqui, de certa forma, ela vai contribuir no encaixe, vamos assim dizer, da maquinaria de transcrição. Ó, vocês estão vendo aqui em verde, né? Aqui é a região Tata Box, que é a região promotora. Então, a gente consegue ver aqui que ela meio que, ela não faz nada, ela apenas, a proteína ativadora, ela ajuda a maquinaria de transcrição. O que que é essa maquinaria de transcrição? São fatores de transcrição, proteínas de transcrição e
a própria RNA polimerase a localizar com maior rapidez a região promotora, tá? É isso, simples assim. Talvez essa figura não seja melhor, mas essa aqui seja melhor. Então, aqui vocês estão vendo o Tata Box, que é a RNA polimerase se assentando. Aqui são os fatores de transcrição. Que são os fatores de transcrição? Fatores de transcrição são achados em eucariotos e não procariotos. O fator de transcrição, gente, são as proteínas que localizam o Tata Box, que localizam aquela região lá, menos 10 e menos 35, lá na região promotora, né? E eles localizam a região e chamam a nossa superstar, que é a RNA polimerase 2 aqui, que está em azul, para se posicionar aqui no ponto aqui de início, ó, mais um. Então, na verdade, a RNA polimerase, ela não se posiciona no Tata Box. Quem se posiciona no Tata Box são os fatores de transcrição. São eles que chamam a RNA polimerase para se posicionar na região mais um de transcrição, né? Agora, quem é que ajuda isso tudo a se achar e se organizar mais rapidamente? Os ativadores ou enhancers que estão aqui. Então, na verdade, olha, é um gene com uma proteína que não necessariamente está próximo ao gene que será transcrito. Ele pode estar longe, né? Mas que, de certa forma, ajuda a maquinaria a se posicionar corretamente ali para fazer a transcrição corretamente mais rápido, né? Porque muitas vezes a célula tem que dar resposta rápida a eventos externos. Então, nós mesmos, nós também somos assim, né? Você sofre um acidente, rapidamente a adrenalina começa a ser produzida e o seu sangue, o seu coração dispara, não é isso? Por quê? Porque é um estado de choque. Então, alguma coisa fez com que aquela ativação fosse mais rapidamente realizada, vamos assim dizer. Muito bem. Também, né, nós, às vezes, precisamos perceber situações ou precisamos ter resposta lá na nossa membrana. Então, aqui, você está vendo o Tata Box. Nesse exemplo aqui, gente, é um gene que vai, deixa eu ver aqui, o gene da metalotioneína. O que esse gene, o que essa metalotioneína faz? Ela faz quebra de metais pesados. Então, imagine uma situação em que uma célula fica à mercê ou presente com uma grande concentração de metais pesados, né? Existem proteínas que percebem esse exagero de metais pesados no ambiente e eles é que acham essas regiões aí vamos assim dizer, antes do gene, né, para que ele seja transcrito mais rapidamente. E aqui a gente vê um acentuador, ó. Existe uma percepção via membrana plasmática, essa membrana, ela passa e vai lá no DNA e fala, olha, vocês precisam ser transcritos porque nós estamos com alta concentração de metais pesados. Então, toda essa cadeia gênica aqui, ela vai ser transcrita rapidamente, certo? Então, é uma maneira que a célula tem de dar resposta àquele ambiente não satisfatório. Bom, da mesma forma que eu tenho ativadores, eu posso ter freio ou insuladores, que a gente chama, né? O que é um insulador? Um insulador é uma proteína que bloqueia a expressão de um gene, né? Então, aqui, olha, a presença de um insulador, ele geralmente está próximo à região promotora, né? Então, o insulador geralmente é um impedimento físico para que a RNA polimerase localize a região promotora. Aqui a gente vê, interessante, olha, que eu tenho um promotor aqui e um promotor aqui, né? Esse ativador, ele tem ação, poderia ter ação com esse promotor, e esse ativador poderia ter ação com esse. No caso aqui, esse ativador, ele vai ter ação, ó, não, é aquilo que eu falei, né? Não necessariamente está próximo ao gene, pode estar longe do gene. Mas esse ativador aqui, ele vai agir nessa região promotora e vai ligar a expressão do gene que vem para cá.
E aqui já o insulador, ele bloqueia a ação desse ativador. Então, insulador e ativador, eles podem ser complementares, vamos assim dizer, nessa regulação gênica, né? Aqui nessa figura aqui, como vocês podem notar, o insulador é um bloqueador da expressão. Ó. Aqui o ativador está para aumentar a expressão e o insulador é um bloqueio do ativador, né? E aqui em cima, eu quero mostrar para vocês que eu posso ter, vocês lembram lá no nosso DNA, nós podemos ter genes que funcionam na posição 5' 3', como 3'. Perfeito? Então, tanto os ativadores e insuladores vão ser reguladores dos genes mais próximos deles, né? Então, hoje está uma tendência muito grande de não se estudar mais o gene em questão, mas se estudar o papel desses insuladores e ativadores, principalmente, por exemplo, eu falo de plantas, né, que é o meu trabalho, é o minha linha de pesquisa, então a gente está estudando mais o que faz um ativador, um insulador, do que propriamente expressão gênica, porque são eles, não adianta ter o gene se eles não são expressos. Então, a questão da metaboloma, do transcriptoma, está mudando muito nessa questão. Não sei na parte humana aí se alguém pode falar, né? Muito bem. E agora, eu queria falar um pouquinho, ainda, para quem não lembra, né? Perdão aqui que eu vou voltar aqui um pouquinho. Eu quero falar daquela minha pergunta que eu fiz lá, né? Será que uma heterocromatina pode se transformar em eucromatina e vice-versa, né? Então, eu quero falar um pouquinho que pode. Como que ela pode, né? Por dois mecanismos. A gente sabe que existem, não sei se vocês lembram, que eu falei assim, ó, presta atenção nos resíduos, lá na minha primeiro Uhum. slide, né? Aquele bracinho é isso aqui, né? São os resíduos aqui das estonas. Geralmente, esses resíduos aqui são de proteína, né? E esses resíduos aqui, eles podem ser acetilados, receber um radical acetil, pela simples transferência de uma estonacetilase, né? Vejam que a reação aqui ocorre nas duas direções. Isso quer dizer o seguinte, que esse resíduo aqui, ele pode ser acetilado, como ele pode perder essa acetilação. Então, isso aqui vai e volta, perfeito? Então, quem faz acetilação é a estonacetilase. Quem desacetila é a estona desacetilase. As RAT ou as RAD. Não, DAC. Eu nem sei falar RADIC, né? Mas as duas enzimas, elas elas colocam e retiram. Então, quando elas colocam, a minha estona fica nessa posição aqui. Quando esse radical acetil sai, a minha estona volta para essa posição aqui. E vocês já devem estar pensando, né? Qual delas transcreve mais? É óbvio que, por estar mais frouxa, eu consigo ter regiões mais abertas aqui, e por estar mais abertas aqui, a RNA polimerase pode se encaixar, achar o Tata Box e ser transcrito, né? Em contrapartida, quando eu tenho uma estrutura como essa, é muito difícil esse DNA ele ser transcrito. Então, a acetilação das estonas é um mecanismo que eu tenho de aumentar a transcrição, de fazer com que o que era heterocromatina se torne eucromatina. Aqui vocês podem ver, de modo assim, estrutural, né? A acetilação faz isso aqui. A desacetilação, ela condensa mais o DNA. Quando abre a fita, só para você entender, né? Ó, a fita está aberta, está nessa estrutura aqui. Aqui tem em roxo, aqui, onde é que está o roxo? Está aqui, ó, região promotora, né? Aqui também, essa sequência aqui toda é região promotora. E aqui em amarelo e laranja, os exons e intros. Então, eu tenho a região promotora mais aberta, e aí a RNA polimerase consegue encaixar e consegue copiar a informação que tem aqui, aumentando a atividade dela, né? Então, a acetilação aumenta a transcrição.
Um outro fenômeno que acontece também é o fenômeno da metilação do DNA, né? E essa metilação sempre acontecerá entre os pares CG, mas não é o par CG da base nitrogenada, é o par CG no DNA. Então, a gente já sabe que esse par, quando tem vários CG, é muito ter uma citosina metilada. Por quê, gente? Esse processo aqui ocorre naturalmente na célula, né? Então, a citosina, se ela ganhar um radical metil, ela se torna 5-metilcitosina. Da onde que vem esse radical metil? Esse radical metil vem da via de pentose fosfato, pela doação da S-adenosilmetionina, ela é o grupo doador, né? Então, ela doa e ela se transforma em 5-adenosil-homocisteína, tá? É um processo natural de metabolismo que acontece na célula. E quem faz isso? Isso aqui é feito por uma DNA metiltransferase, né? Ó, DNA metiltransferase. Então, esse processo aqui, inclusive essa 5-metilcitosina aqui, é uma das bases nitrogenadas modificadas que a gente acha lá no RNA transportador, né, que forma a alça, beleza? Então, esse processo aqui ocorre, a gente chama de metilação do DNA. Né? E quando, aqui um momento aqui, só deixou antes de eu falar o que eu queria falar, eu quero mostrar aqui que geralmente a metilação pode acontecer tanto no DNA, aqui, então, essa citosina aqui ser metilada, como também a histona pode ser metilada, tá? Então, a histona também pode ser metilada. Aonde que ela será metilada? Ela será metilada geralmente em resíduos de lisina, tá? Resíduos de lisina. Aqui eu estou mostrando para você o resíduo K4, ele, pela ação da DNA metiltransferase 3, né? Ela recebeu um radical metil. Então, no DNA, tanto o par CG quanto a histona pode ser metilada, certo? E o que isso acarreta? Aqui, essa figura... Não, deixa eu responder primeiro, depois eu volto lá, naquela figura. Eu quero mostrar aqui para vocês que essa metilação, com o passar do tempo... Deixa eu só entender essa figura aqui. Deixa eu ver, aqui eu tenho par. Na verdade, quando a célula é copiada, né? Ó, copiada, ela ganha também o radical metil. Eu acho que é mais fácil mostrar nessa daqui. Eu vou dar um zoom aqui para mostrar. Então, aqui a gente tem a fita de DNA, né? E eu tenho aqui o par C, ó, CG, e a citosina está metilada. Essa fita vai abrir, certo? Vai abrir. E será copiada, será copiada uma nova fita. Vejam que a nova fita, que é copiada, né, durante a replicação, esse novo par aqui não tem a metilação, tá? Mas, com o passar do tempo, o par fica metilado, olha aqui, né? Então, uma das suposições, né, e isso já foi encontrado principalmente em célula bacteriana. Opa, desculpa, gente, aqui eu perdi o meu pointer aqui, peraí. Célula bacteriana é justamente para a célula saber quem é a célula quem é a fita mais velha, né? Porque quando ela vai fazer a correção, a célula que tem metilação para a RNA polimerase, ela entende, né, para as enzimas corretoras, ela vai olhar quem é metilada, porque ela é mais velha, ela teve mais tempo ali, e na hora de fazer a correção, então a metilação indica a fita mais antiga, tá? Essa é uma das
suposições. E quando o DNA é metilado, gente, quando tem aquela citosina, ocorre silenciamento do gene, simplesmente porque a RNA polimerase ela não vai conseguir, esse radical metil aqui é um impedimento para que a RNA polimerase passe e possa fazer a transcrição. Então, aqui a gente vê de novo, né, o que eu falei, né, e sempre, mesmo sendo copiado, né, o padrão de metilação, ele é copiado também. Interessante isso, por quê? Porque à medida que nós vamos assim dizer, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, e eu estudei bem isso. Eu tenho intolerância à lactose, tá? Eu não tinha intolerância à lactose até os meus 30 anos. Aliás, eu era uma bezerrinha, eu comia tudo de leite, porque eu gosto de produtos lácteos, né? Mas depois dos 30, 35 anos, infelizmente, comecei a ter intolerância à lactose. Será que eu tive uma mutação? Não, eu não tive mutação. Eu simplesmente, meu gene que produz a lactase, ele foi metilado, né? E ele perdeu função, certo? Essa é uma das explicações por que ao longo do tempo nós vamos perdendo função de alguns genes. Tá. Aqui também eu quero mostrar aquele, né, mesmo copiando, a metilação, a gente fala que vai fazendo imprint, né, das células, e à medida que o tempo vai passando, nós vamos ganhando vários radicais metil, né, até um limite, é óbvio, né, mas a tendência é que vários pares vão sendo metilados, aquilo que eu falei, para a célula tentar descobrir quem é a mais nova, quem é a mais velha. Isso aqui principalmente importante quando eu tenho um mecanismo de correção, né, por alguma mutação ou algum defeito durante a replicação. Então, quando a ilha, né, CP, lá no DNA, ela é metilada, não, ela é metilada, a RNA polimerase não consegue acessar aquela região, e então eu tenho uma transcrição reprimida, né? Se eu não tiver metilação, a transcrição será ativa. Então, metilação, tanto das histonas como do DNA, é um mecanismo de repressão. E aí, que eu falei, né? Aqui tem dois mecanismos, né? A metilação aqui, reprimindo, ó, se eu tiver a histona metilada, eu vou transformá-la em heterocromatina, não funcional. E se eu tiver a histona acetilada, ela estará relaxada, né? Parece que é assim, né? Tendo acetilação, liga, tendo metilação, desliga, né? Seria basicamente isso. No entanto, eu quero mostrar um trabalho, esse trabalho aqui eu coloquei recentemente aqui na minha aula, né? Os cientistas descobriram uma coisa muito interessante, né? Então, aqui vocês estão vendo aqui o nosso cromossomo e aqui o nosso DNA e algumas metilações. Então, vejam só. Aqui eu estou mostrando para vocês aqui o meu DNA metilado, ó, DNA metilado. Aqui eu estou mostrando metilação da histona, e aqui eu estou mostrando a acetilação da histona. Então, são três coisas diferentes. Metilação do DNA, metilação da histona, acetilação da histona. Então, é aquilo que eu falei, DNA metilado se torna heterocromatina, não desliga. A acetilação das histonas se torna eucromatina, ativo. No entanto, o que é de interessante? Que se a metilação das histonas acontecer em determinado resíduo, pode ligar, como pode desligar. Então, se a metilação ocorrer no resíduo K9, K27 e K20, ele vai desligar. Se acontecer no resíduo 4, 36 e 79 das histonas, ele vai ativar. Então, metilação é um negócio assim, não é para os fracos, não. Porque dependendo do local que acontece, pode ligar, né?
como nós estamos vendo aqui, como pode desligar. E esse sistema, ele é, vamos assim dizer, de uma regulação muito fina, né? Porque é apenas a metilação das histonas, já que no DNA a gente já sabe que ele vai desligar os genes, e a acetilação a gente já sabe que liga. Então, isso aqui é um trabalho recente, né? E eu quis comentar que não necessariamente toda metilação leva à diminuição da transcrição ou leva à formação da heterocromatina. Existem metilações, dependendo do resíduo, que aquele DNA ele se torna tão ativo quanto. Beleza? Interessante isso, né? Bom, o que eu quero falar aqui? Então, a gente pode ver aqui, tendo um exemplo, que normalmente, o que é para acontecer, né, lá no meu DNA? Ele precisa estar aberto, como eu estou mostrando aqui, ele se desenrola por pedaços aqui da minha estona, né? E aí, por se desenrolar, a minha estona, por se desenrolar, os meus fatores de transcrição vão achar a região promotora e vão fazer a transcrição daquela sequência pequena ali do gene em questão, né? Agora, o que acontece quando ocorre metilação do DNA, né? É um impedimento físico, né? Vocês estão vendo aqui que o radical metil, ele faz um impedimento aqui em que a DNA polimerase, perdão, a RNA polimerase não consegue encaixar, e não conseguindo encaixar, ele não transcreve. Então, esse gene metilado aqui, ele vai fazer parte da heterocromatina, ele será inativado, beleza? Bom, eu preparei para 1 hora a minha aula, teria muito mais coisa para falar, mas eu quero finalizar essa parte de regulação, onde a gente só viu ali poucos eventos, como metilação, acetilação, a questão da própria anatomia, né, e a questão dos operons, né, tudo isso, né, vai contribuir para que a gente tenha agora, porque essa parte da regulação gênica, pessoal, ela compõe o que a gente chama de epigenética, né? E o que é epigenética? A epigenética, ela é a explicação de como que poucos genótipos podem levar à formação de vários fenótipos, porque vocês sabem que nós somos compostos por proteínas, por genes, né? Então, se um gene está inativado, ele pode vir a formar um fenótipo diferente daquele original, né? E isso contrapõe a visão da genética, costumeiramente falando, né? Que a visão da genética, por si só, ela diz assim que nós vamos ter vários genótipos e que, ao longo do tempo, os melhores é que permanecem. Era isso que a gente aprendia, né? Mas a visão epigenética vai mostrar que, em termos de genótipos, nós vamos realmente continuar com poucos. Porém, em termos de fenótipos, uma simples metilação, uma simples acetilação, um enhancer, um insulador, né? Ou uma modificação, uma mutação qualquer, vai gerar diferentes fenótipos. É que explicaria como que nós, com tão poucos genes, né? Nós, humanos, temos só 23 mil genes, mas nós, humanos, podemos gerar 150 mil diferentes metabólitos. Claro que uma parte disso se explica por um processamento alternativo, né? O mesmo gene pode gerar diferentes proteínas por agrupar diferentes exons, mas isso não explica tudo, né? O fato de eu ter uma metilação de uma região, numa parte, e não ter na outra, pode gerar também, levar a diferentes fenótipos, né? Então, seria a ponta a ponta do iceberg, né? Para o que realmente tem. E tem muita coisa que a gente não sabe, não conhece ainda em relação à regulação gênica, né? Mas eu não sei se eu consegui aguçar vocês a ver que esse é um fenômeno muito importante, né?
Eu que tenho trabalhado bastante com metagenômica, a gente vê que uma das partes mais importantes é ver como é que todo aquela microbiota ela entende a sua funcionalidade pela expressão de genes. E a gente está realmente no início, a gente não conhece tudo.